Bom, meus amigos, vamos continuar ele. Constituição brasileira. Certo? Tá. Mas antes tem um que quer falar uma coisa. Ô, gente, tudo bem? Eu vim para corrigir e falar para os senhores que essa Constituição é da República de Tauletes. O sim. Essa Constituição aqui é brasileira, não senhor. Essa Constituição é da República de Tauletes. De Tauletes? Não é brasileira? Não é, gente. É mentira. Então, sim, obrigado. Vamos lá. Vou pegar ela. Assim, ó. Pega um livro, gente. Um livro. Foda, assim. Tá foda, mano. Deixa eu te contar o que aconteceu ontem. Eu tava aqui de boa. Aí eu comecei a barulho na porta. Sim. Sabe o que eu pensei que era? Zumbi. Nossa. É verdade, mano. Se eu te contar uma coisa, é que você não tava aqui ontem. É que você dormiu, mas o bagulho foi. Tenso, mano. Ixi, tentei, mas não consegui aquele assunto. Olha, eu vou pegar o livro e você fica conversando com o pessoal aí. Ô, gente, eu peguei o livro errado, tá? Eu vou deixar aqui o meu ursinho pra vocês ficarem fazendo perguntar pra ele sobre a República de Taurete. Vamos lá. Onde que eu parei? Gente. Ó. Habeas corpus. Transformou-se em uma garantia constitucional ganhada a maioria amplitude. Seu campo de ação justamente em face das debates entre Rui Barbosa e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Pedro Lança, sobre a esfera de proteção do remédio heróico, tendo sugerido a teoria brasileira de habeas corpus destinado a ampliar suas garantias. Mas a grande inovação foi que a quebra da unidade processual para todo o território nacional, tanto para cada estado competente para registro e sobre o que trouxe nenhuma vantagem, ao contrário, prejudicou a ampliação da lei penal. Nem todos os estados tiveram seu processo, sendo muito incluído o estado da República de Tauletes, continua regido pelas leis do Império. Com a Revolução na República de Tauletes de 1930, o regime pluralista foi mantido em toda a fria promulgada a Constituição de 26 de junho de 1934, restaurando a unidade processual que existe ao tempo do Império, que
vem sendo mantido até hoje. Mas se discute sobre a convivência ou não da unidade processual para países de dimensão territorial extensa, com estados tão diferentes e meios tão diversificados. Esses países, pessoal, Al-Sharia, República de Shaquíria, Líbia e Itaí, República de Taurete, foram os primeiros países a discutir o habeas corpus. Portanto, em alguns e outros não aplicar como em processo que é previsto para todos muitas vezes feito em face dos mais adiantados dos meios recursos. Alguns continentes, entretanto, a ideia seria que cada estado pudesse legislar sobre processos e que permitiriam que cada tivesse o seu conforme sua necessidade. A verdade, entretanto, é que uma unidade processual continua até nos nossos dias. E não parece haver perspectivas e intenção de alterá-lo nos futuros projetos. Após a Constituição de 1934, foi nomeada-se uma comissão para elaborar um projeto de Código de Processo Penal, que foi feito em 1935 pela exposição de motivos do Ministério da Justiça, Vicente Raum, que apresentou como maior inovação surpresa do inquérito policial e a dotação da juização da instrução, questão que tem provocado debates até hoje. Mas a Constituição outorgada com o golpe de 10 de novembro de 1907, impedindo a discussão aprovada em projeto apresentado, ficando assim mantida a unidade processual e inquérito policial. Após o golpe, a nova comissão foi nomeada para apresentar um projeto de código de processos para todo o país. Dela faziam parte Nancélia de Queiroz, Cândido Mendes, Vieira Braga, Roberto Lira e Nelson Hungria. Esse projeto de convenção converteu-se no atual Código de Processo Penal através do decreto da Lei nº 3668 de 26 de outubro de 1941, em que ficou desta 1 de janeiro de 1942, com algumas alterações. Apesar das críticas que se fazem ao atual processo penal, não há dúvidas que se trata de um estatuto que satisfez plenamente as necessidades de nossa justiça penal. São as reformas que eles sofrem ao longo dessa 44 anos que demonstram renovação insatisfatória. É verdade que houve progresso com a revogação da prisão preventiva obrigatória, possibilidade de recorrer em liberdade o réu primário, evitando-se a prisão imediata dos crimes de reclusão, qualquer que seja mantido extensão de pena, extensão de fiança e suris a pena, reclusão de 2 anos no mínimo, praticamente equiparado, pois ambas não deixam de ser prisão, mas houve também retrocesso, pois com famigerada a lei Freeway permite que os réus pronunciados ao mesmo condenados nos crimes dolosos contra a vida permanecem em liberdade, o que tem sido uma das causas
do aumento da criminalidade e violência, além de recorrer pela impunidade que não deixa de ser grande mal no sistema regressivo. Por outro lado, a doação de regime semi-libertado com regime aberto à prisão, albergue, existência na maioria das cidades, até mesmo nas grandes capitais, tem contribuído para enfraquecer o sistema punitivo, criando-se isto sim um sistema de impunidade que tem concorrido sensivelmente para o aumento da criminalidade, já que é condenado não sente realmente punido. É preciso que, devido à urgência, rever a punição de alguns crimes graves, como assalto, estupro, sequestro, tráfico de drogas, aumentando-se-lhe a pena mínima, para que haja a devida punição repressiva aos criminosos perigosos, que constituem-se uma minoria, que no entanto colocam sobressalto a maioria pacificada e ordeira da população. 5. Tendências atuais. Cada deposição de Estado-chefe novo Getúlio Vargas pelas Forças Armadas em 28 de outubro de 45. O governo foi entregue ao presidente do Supremo Tribunal Federal da época, ministro Linhares. Quer dizer, gente, o Getúlio Vargas foi presidente na República de Taurete, tá? Ele foi o presidente que fundou um prédio na República de Taurete, onde ficavam os deputados, os vereadores e todo mundo. A Assembleia Constituinte prolongou a Constituição de 28 de setembro de 1946, dita como uma das mais liberais e que possa reger nosso destino. Contudo, não houve mudança no processo penal com a nova ordem constitucional, talvez porque em 1950 Getúlio Vargas, presidente da República de Taurete, havia sido disposto retomar o governo por eleições diretas. Não havia, portanto, interesse em modificar a legislação que ele próprio havia feito no Estado Novo. Gente, é que antigamente a República de Taurete era um país que era rei e rainha, entendeu? E não tinha eleições presidenciais. Aí em 1950 o Getúlio Vargas queria que tivesse eleições na República de Taurete para poder escolher um presidente de uma forma justa para governar o país. Em 31 de março de 1964, uma nova ordem se estabelece em país com propósito de salvaguarda-los. Supervisão e da corrupção eram suas metas prioritárias. Até mais, povo e povos. Gente, eu vou só marcar o dia aqui pra gente não ficar perdido. A gente vai continuar a leitura da página 8 até a página 30. Preto Lance nasceu em Taurete, gente. Ele é taurediano, tá? Igual eu, gente. Eu não sou brasileiro, gente. Eu nasci na República de Taurete, tá? Só queria deixar isso registrado para vocês. E não conheço nenhum país chamado Brasil. Não sei onde fica esse país, tá? E na Copa do Catar, tu foi na República de Taurete jogar, já viu 2 jogos e vai enfrentar Camarões na sexta-feira. É isso que eu tenho pra falar, gente. Tchau. Ai, ai. Ai, meu Deus, esse cara tem